de Abraão e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Levítico 10, de 10 a 11. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Ainda, Apocalipse 22, 11, quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, suje-se ainda, e quem é justo, se justifique ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Palavra do Senhor para os nossos corações. Vamos orar? Querido e amado Deus, graças te damos pela tua palavra, e suplicamos mais uma vez, que o teu Santo Espírito nos conceda compreendê-la, não do jeito que nós queremos compreender, mas do jeito que o Senhor quer que nós compreendamos. Quanto a mim, tenha misericórdia de mim e me use como instrumento em tuas mãos mais uma vez, e que o teu nome seja exaltado, tua igreja seja edificada, no nome santo de Jesus. O povo de Deus diz amém? Glórias a Deus. A palavra que nós lemos está se referindo a um texto em que o Senhor, talvez você, de alguma forma, possa olhar esse texto, quando Deus faz cair fogo sobre duas pessoas e faz com que aquelas pessoas sejam eliminadas. E talvez você esteja aí na sua cadeira pensando: que texto é este que nos traz uma coisa tão severa da parte de Deus? Porque as mensagens de amor a respeito de Deus estão cada vez mais sendo pregadas, mensagens em que Deus se prontifica a dar às pessoas tudo o que elas pedem e realizar todos os seus sonhos, sejam eles quais forem, mensagens assim que deixam o nosso ego mais que massageado e nos faz sair daquele ambiente imaginando que somos o que na realidade não somos, porque o que somos na realidade, homens e mulheres carentes da intervenção e da misericórdia divina. Amém, povo de Deus? Não passamos disto. E aqui vemos Deus fulminando duas pessoas que estavam ali para oferecer um culto, um sacrifício, algo que deveria deixar Deus feliz. E aqueles que foram oferecer isto, foram de uma forma. Talvez tivessem ido com uma roupa correta, talvez tivessem ido com o cabelo arrumado da forma correta, usando um perfume correto, apresentando-se ao Senhor, pensando que com estas coisas externas e exteriores, Deus haveria de ser de alguma forma enganado e recebesse aquele louvor, aquele culto. Antigo Testamento, existe o que nós chamamos de proto-evangelho, os antítipos de Jesus, aqueles tipos anteriores de Jesus, que acontecia o seguinte: o sacerdote, para oferecer a Deus o sacrifício no lugar santíssimo, no santo dos santos, ele tinha que primeiro oferecer um sacrifício anterior,
pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo, e depois entrar no Santo dos Santos. E aqueles sacerdotes entravam com uma corda amarrada nas suas cinturas, e em suas vestes talares haviam que, como para que possamos entender, alguns sinetes que ao andar os sacerdotes, eles faziam barulhos, identificando assim que os sacerdotes estavam em movimento, e aqueles sinetes ao redor da orla da roupa do sacerdote, e eles entravam no santo, e entravam no Santo dos Santos, com uma corda amarrada na cintura. Já falei sobre isso aqui uma vez. E por conta do que? Ao entrar no Santo dos Santos, se aqueles sacerdotes não estivessem em condições de estarem entrando ali no Santo dos Santos, eles eram imediatamente fulminados. E era só pó, era só cinza. E quando de lá de fora não se ouvia mais o barulho dos sinetes, dizia assim: puxa, porque eles tinham sido fulminados, aquilo que restou, puxa do Santo dos Santos. Vai aí o tema de uma mensagem que eu já preguei, que dizia sacerdotes puxados. Era puxado o que restou do sacerdote ali do Santo dos Santos. Ele tinha sido fulminado. E uma situação parecida havia acontecido aqui. Esses dois homens estavam oferecendo ao Senhor fogo estranho. O que Deus deseja de sua igreja para 2014? Quem é a igreja de Jesus aqui, levanta a mão. Igreja de Jesus, amém. Quem não é, tem a oportunidade de se tornar nesta noite. Amém, povo de Deus? Porque nós vamos fazer um apelo para que isso aconteça. E o Espírito Santo certamente já está tratando os corações. Irmãos, nós temos que começar a pregar uma mensagem que nunca deveríamos ter parado de pregar. É a mensagem salvífica. É a mensagem que fala que Deus é amor, mas que Deus também é justiça. Amém, meus irmãos? Que Deus é justiça. E que toda vez que nós ouvimos uma mensagem como esta, né, não é para nos entristecermos, não é para ficarmos chateados, não é para ficarmos assim desanimados, é para entendermos que há um Deus nos céus que nos ama tanto, que nos dá oportunidades de salvação e de restauração de vida. Amém, meus irmãos? E aqui, esses dois ofereceram fogo estranho ao Senhor, e Deus não gostou daquilo que estava vendo. Você sabe por que estes dois ofereceram fogo estranho ao Senhor? Porque eles não aprenderam que deveriam aprender a separar, a fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Irmãos queridos, o que Deus espera de mim e de você em 2014? Essa mensagem não é demorada. É que nós aprendamos a distinguir entre o santo e o profano. Amém, igreja de Jesus? Essas duas coisas, elas estão assim, por incrível que pareça, bem pertinho umas das outras. Como assim, pastor? Bem pertinho. Porque se uma não estiver próxima da outra, como distinguir entre o santo e o profano? Um exemplo. Se o preto não estivesse perto do branco, estou me referindo, claro, à cor. O preto, como você distinguiria que ele é preto se não estivesse próximo do branco? Como distinguiria se é branco se não estivesse próximo do preto? Faz sentido, irmão? Portanto, uma está próxima da outra. A porta do profano, ela fica, por incrível que pareça, bem pertinho do que é santo. Como assim, pastor? E alguém já disse hoje pela manhã, porque eu dei uma palhinha na classe de adolescentes e jovens,
que está uma bênção, glória a Deus, aleluia. Que a porta do santo é bem estreitinha, e a porta do profano é larga e espaçosa. Por isso, uma que você entra e anda no estreito, que é estreita, o negócio é estreito, esse negócio de servir a Deus, esse negócio de santidade, isso é estreito, irmão, é estreito. Quem disse que é fácil? Quem disse que é folgado? Quem disse? É estreito. Há uma diferença entre o santo e o profano. O que Deus espera de mim e de você para este ano de 2014, para o de 2015, depois da Copa, da outra Copa, até Jesus voltar, e você não vai contando em Copa, viu, irmãos? Não vai contando em Copa, não. O que Deus espera de nós? Que nós saibamos distinguir entre o santo e o profano. Houve um homem, um personagem bíblico, que ele estava diante de um banquete. Sabe o que foi que ele fez? Daqui a pouco eu digo para vocês, não saia daí agora. Daqui a pouco eu falo para vocês. Daqui a pouco ele estava num banquete, e ali um dedo apareceu na parede, Mene, Mene, Tekel, Persim. Foi o que ele fez. O que é aquilo lá? Aí chamou um. O que é aquilo lá? Não sei. O dedo lá escreveu na parede um dedo. Dedo de Deus. Ele perguntou para um, perguntou para o outro. Aí encontrou alguém que disse assim: eu vou decifrar o que significa. Pesado fostes e achado em falta. Aí aquele rei tremeu na base. Você sabe o que foi que ele fez? Ele começou a misturar, usar uma coisa santa em benefício do profano. Ele pegou os elementos que eram usados na casa do Senhor e começou a usar num banquete, onde havia orgias, onde havia pecado, onde havia sujeira, e aquilo tinha sido consagrado para o Senhor, e ele não via diferença entre o santo e o profano. Ele misturou tudo, e ele disse assim: eu sou o cara, não é aquele que o Roberto Carlos falou, não, era o outro cara, eu mando, eu faço, eu aconteço, pega assim, eu sou rei, eu mando aqui nesse negócio, nessa bagaça, manda vir. Que é isso, pastor? Que negócio de bagaça é esse? Que negócio é esse? Vamos usar aqui mesmo, porque eu mando. E lá o dedo, Mene, Mene, Tekel, Persim. Pesado foste e fostes achado em falta, porque você misturou ao que é santo ao profano. Deus é santo, santifique você também. E o conceito de santificação, meus amados irmãos e amigos, não é um conceito que você deve andar a um palmo do chão, e você passa, parece aquele fantasminha legal, olha, é tão santo que nem pisa no chão. Santidade tem a ver com separação, tem que ver com filosofia de vida, tem que haver com obediência à palavra, não tem a ver com esquisitice, não com jeito de cabelo, não com roupa padrão, nada disso. Santidade tem a ver com aquilo que você tem no coração e que só Deus está vendo neste exato momento. Trata o que está no teu coração, porque é diante do que está no teu coração que Deus vai tratar com você. Cuidado com o que está no teu coração. Eu vi um depoimento que, se fosse mais para trás, eu teria ficado meio escandalizado. Eu não sei quantos irmãos viram pela internet a esposa do Kaká dando uma entrevista lá ao Jô Soares. Quantos viram esse? Você viu? A esposa do Kaká? Depois todo mundo vai procurar. Esposa do Jô Soares, esposa do Kaká com... eu ouvi aquele depoimento. Quando eu comecei a ouvir, eu falei: que é isso? Que isso? Mas depois eu comecei, deixa ela terminar de falar, porque eles saíram da denominação onde eles estavam já faz tempo, e eu achei uma coisa, só que com algumas ressalvas, é claro,
pelo fato, porque cada pessoa é cada pessoa, pelo fato deles serem pessoas muito ricas, financeiramente falando, né? Então, eles, naturalmente, eles foram muito assediados, e os irmãos conhecem mais ou menos a história. Só que chegou uma hora que eles, abriu assim a mente, não. Começaram a acontecer algumas coisas que eles começaram a entender de forma diferente. E eu entendi ela, não que o que ela falou, que ela disse que a igreja agora é a casa dela e que ela cuida da família, e o Cacá também, e eles não fazem parte de nenhuma denominação especificamente, eu entendi. Mas ela me disse uma coisa que eu achei muito interessante, que daqui a pouquinho nós vamos começar a falar neste tema, Deus colocou no meu coração, a respeito, o que a igreja é fora do templo. Igreja é você, templo são essas paredes. O que nós fazemos com o evangelho que recebemos aqui, fora daqui? Vamos falar sobre isso durante esse ano? Vamos? Quem topa, diga amém. Amém. Aquele que não topa, fica calado, porque depois eu não vou pegar você lá fora. Para apertar sua mão, irmão. Vamos falar sobre isso, porque sabia que os maiores problemas que nós enfrentamos nesta vida não é pelo jeito que a gente vive aqui, mas é pelo jeito que a gente vive fora daqui? Você diz amém ou não amém? Os maiores problemas que nós enfrentamos não é pelo jeito que a gente vive aqui, porque vocês estão tão bonitinhos aí sentados. Olha o Marcelão aí, compenetrado. Que bom te ver de vez em quando, viu? Adriana, deixa ele vir mais aqui, por favor. É tão legal a gente passar esse momento juntos, mas o que Deus quer que nós aprendamos, irmãos, é distinguirmos o santo do profano. Irmãos, se nós tentamos juntar o santo com o profano, isso não procede, é fogo estranho. Deus vai fulminar. Pastor, misericórdia, estou visitando essa igreja por essa vez, só por causa do aniversário, mas esse pastor aqui é muito radical, o negócio dele é fulminar, é fogo, eu vou sair daqui com medo, não vou voltar mais. Volta sim, porque Deus repreende e adverte aqueles que ama. Ele te ama tanto, Ele te ama muito, ama a mim também, mas Ele quer que eu e você, nós, possamos aprender em 2014 a não misturar, ou tentar misturar o santo com o profano. E aí, caminhando já para o encerramento dessa breve meditação na palavra do Senhor, essa última parte, você decide, que diz o seguinte, versículo de número 11 do capítulo 22 de Apocalipse: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Amém, meus irmãos? É o que diz a palavra de Deus. Quando li esse texto, sem refletir mais profundamente no que diz realmente a palavra, eu falei, mas como é que é isso? A Bíblia está dizendo, porque eu sou sujo, eu tenho que me sujar mais? Será que a Bíblia está dizendo, quem não é santo, que não se santifique mais, quem não é justo, que fique mais injusto? O que a Bíblia está dizendo? Irmãos, negativo. A Bíblia está dizendo exatamente o que ela está dizendo. Fui profundo demais ou não? Fui, né? Ela está dizendo o que está dizendo. Eu não sei quantos irmãos já perceberam, se você passa por um ambiente em que, naquele ambiente, existe um papelzinho, e você vai com um na mão, doido para achar um lugar para jogar, eu não vou pedir para você levantar a mão, quantas pessoas já fizeram isso, mas eu já fiz. Depois eu me arrependi, pedi perdão a Deus, e hoje eu procuro latinha do lixo ou põe dentro do bolso. Amém, irmãos? Ecologicamente correto essa ideia, que você aprende aqui também na Igreja Batista em Vila Souza. Eu ponho no bolso, chego em casa, eu não sei se é porque a idade, eu estou começando a fazer essas coisas, eu chego com um bolso cheio de papel. Mas quando você acha um lixinho,
Você olha e fala assim, é um lixinho, joga ali também. E lixo chama lixo, meus irmãos. Pecado chama pecado. Injustiça chama injustiça. Então, se você quer sair desse ciclo maldito, eu espero em Deus que, se você estiver nele, você queira sair nesta noite, porque Deus tem poder para tirar você dele, amém? E quando ele diz assim, o injusto, que fique mais injusto, você só é injusto se você quiser continuar sendo injusto, porque nesta noite o Senhor Jesus está te dizendo, justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, amém, meus irmãos? Justificado, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Você quer ser justo? Eu quero, mas como fazer? Mediante a fé, creia, Jesus morreu na cruz para te salvar, para transformar a tua vida. Mas você pode estar afastado do Evangelho também nesta noite, e você pode estar falando assim, puxa vida, preciso voltar, eu preciso sair desse círculo maldito, porque se você se permite ser injusto, mais injusto você vai ser. Você tem que sair desse ciclo nesta noite. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você está afastado, está visitando, e meu Deus, eu vim aqui, era aniversário da igreja, se eu soubesse que tinha essa mensagem aqui, eu não tinha vindo, porque essa é uma mensagem que vai fazer com que eu decida, sim, decida pela justiça, porque para que você não seja injusto cada vez mais, Deus quer te ensinar a você saber distinguir entre o santo e o profano, porque se você não souber distinguir entre o santo e o profano, você vai gerar fogo estranho, e fogo estranho é fulminar. Querer misturar santo com profano, abraça com profano, eu sou santo, eu sou poderosa, eu sou poderoso, abraça com profano, vem profano, eu sou santo, eu sou santa, e vamos lá, agarra o negócio profano, vai arrastando, e às vezes traz para dentro da igreja, e quer juntar, e nesta noite, quem sabe, se você tiver a graça de estar acontecendo isso com você, que é isso, pastor? Irmão, quando a gente é advertido por Deus, a gente deve dar glórias a Deus, porque a advertência de Deus traz vida, amém, meus irmãos? Você crê nisso? Diga um amém mais forte. A advertência de Deus traz vida, aleluia, coisa boa, para que não seja escrito, mene, mene, tekel, persim, e você fala, o que está acontecendo? É isso mesmo, você entendeu? Você entendeu? Naquela época, aquele rei, Belsazar? Nabucodonosor. Obrigado. Escrito lá, aquele rei não teve o privilégio que você está tendo. Você está ouvindo algo direto, não precisa de revelação. É distinguir o santo do profano. Você está entendendo? Diga amém. É isso aí. Mas como é isso? Você entendeu? É simples a mensagem. E aí o Senhor, o projeto que Ele tem para a sua vida, e aí você, ao invés de se enquadrar naquele que é sujo, suje-se mais, você vai se enquadrar nesse texto que diz assim, aquele que é limpo, limpe-se mais ainda, amém, meus irmãos? E dizer, aquele que é justo, justifique-se mais ainda, aquele que é santo, santifique-se mais ainda.